A galerinha do 8º ano. Agora eu vou fazer aqui rapidinho com vocês a correção da aula de multiplicação de polinômios, tá? Eu, na verdade, já deixei os cálculos feitos, porque é uma aula um pouquinho cansativa, né? Vocês vão perceber. Então, vou explicar rapidinho para vocês aqui como que a gente faz cada exercício. Então, começando lá na página 56, ele fala o seguinte: efetue as multiplicações. Então, o que a gente precisa saber? Daquela famosa regrinha, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então, por exemplo, aqui, ó, x² vezes x ao cubo, você conserva a base, somos expoentes, 2 mais 3, 5. Esse item B aqui, a gente multiplica número por número e letra por letra. Então, 15 vezes 2, 30. A elevado a 5 vezes A elevado a 1, somos expoentes, 5 mais 1, 6. Aqui tem que tomar cuidado com o sinal de menos, olha. Então, sinais iguais, mais 5 vezes 7, 35. x² vezes x², conserva a base, somos expoentes. 2 mais 2, 4. Aqui, 10 vezes 4, 40. x² vezes x ao cubo, somos expoentes. X à quinta. Y elevado a 1 vezes y elevado a 2, 1 mais 2, 3. Aqui, sinais diferentes, menos 1,2 vezes 6, 7,2. Esse A aqui não tem outro A do lado de cá para a gente multiplicar. Então, a gente só copia esse A. E agora, esse B ao quadrado vezes B elevado a 1, B elevado a 3. Aqui, eu sei que quando a gente olha a fração, né, eu já vejo, parece que eu até vejo a carinha de vocês reclamando. Ai, mas tem fração e eu não sei fazer. Gente, fração não é um bicho de 7 cabeças. Olha aqui, nós vamos fazer sinais diferentes, menos. Aí eu vou colocar aqui, ó, 2 nonos vezes 4 sétimos aqui embaixo. É numerador por numerador, denominador por denominador. 2 vezes 4, 8, 9 vezes 7, 63. Então, aqui dá 8, 63 avos. Quanto que é x ao cubo vezes z? X ao cubo z. Quando não tem a mesma letra para multiplicar, você só copia as letras que aparecem. Agora, do item G em diante, não são monômios que eu estou multiplicando igual esses daqui, aparecem polinômios. Então, por isso que eu tenho que fazer a distributiva, que é o famoso chuveirinho. Então, olha só, vou multiplicar este por esse. Nesse caso, de número só tenho 4, então é como se eu fizesse 4 vezes 1, 4. A vezes A ao quadrado, e B só tem ele, então eu copio. Aqui, sinais iguais, mais. De número só tenho 20. A só tem este daqui mesmo, então copia ele. Agora B vezes B, B ao quadrado. Olha aqui é um pouquinho maior, que eu vou ter que fazer a minha distributiva. Olha só, quanto que é xz² vezes y? Xz² y, tá? Não tem como multiplicar letras diferentes, então a gente só copia. Aqui, 7, x vezes x, x ao quadrado, e z² vezes y, z² y. Aqui, sinais diferentes, menos 0,5, x vezes x, x ao quadrado, y você copia, z² vezes elevado a 1, somos expoentes, 2 mais 1, 3. Aqui o chuveirinho, olha, eu vou multiplicar o A por todo mundo, depois o B por todo mundo. Então, A vezes 2A, 2A ao quadrado. A vezes 3B, 3AB. B vezes 2A, tanto faz você colocar 2BA ou 2AB. Por que eu coloquei AB? Porque já tem esse AB aqui, ó. E B vezes 3B, 3B ao quadrado. Aqui dá para eu unir termos semelhantes, olha. 3AB mais 2AB, 5AB. E o restante eu só copio. Aqui não dá para somar ninguém, porque são termos diferentes. Aí a gente vai lá para o nosso exercício 2. O exercício 2, ele fala o seguinte: efetue as operações reduzindo os termos semelhantes. Então, na verdade, é fazer a distributiva, tá? Esse exercício aqui que ele é mais cansativo um pouquinho, porque eu tenho que fazer, ó, o chuveirinho em todos os itens. Então, qual é a regra? Quando eu vou multiplicar um termo daqui por cada termo de lá, regrinha de sinais. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Multiplica número por número e letra por letra. E não esquecer que quando eu multiplico a mesma letra, conserva a base, somos expoentes. Então, olha só, 2x vezes x ao quadrado é 2, somos expoentes aqui, x ao cubo. Agora, esse por esse, sinais diferentes, menos 2 vezes 5, 10. X vezes x, x ao quadrado.
Esse vezes esse, 2x vezes 4, 8x. Agora eu não posso esquecer de multiplicar o 6 por todo mundo. Então, 6 vezes x quadrado, 6x quadrado. 6 vezes menos 5x, sinais diferentes? Menos. 6 vezes 5, 30 e o x. E 6 vezes 4, 24, certo? Somei os termos semelhantes, olha, x quadrado com x com x, os que não davam para somar, eu apenas copiei. E assim eu vou fazer nos outros itens, certo? Fazendo um por um, multiplicando, tomando cuidado com os sinais e, por último, unindo os termos semelhantes. X quadrado com x quadrado, x ao cubo com x ao cubo e assim por diante. Então, essa aqui é a resolução do nosso exercício 2, certinho? Bom, o nosso exercício 3 e o 4, que é o que eu queria ficar mais, porque muitos alunos me mandaram mensagens perguntando como que fazia o exercício 3 e 4. Por quê? Porque não são exercícios onde eu apenas tenho que fazer os cálculos igual nos outros. Eu tenho que fazer uma interpretação, eu tenho que interpretar o que o exercício está pedindo para depois eu fazer a conta, né? Então, olha o exercício 3 aqui comigo. Calcule o volume do prisma baixo. Prisma ou paralelepípedo, tanto faz. Toda vez que eu vou achar o volume de um prisma, sempre eu faço lado vezes lado, ou área da base vezes altura. Então, na verdade, é só multiplicar esses 3 polinômios que você tem aqui, certo? Eu montei a continha aqui para vocês, olha. Só que como eu tenho 3 polinômios, eu vou multiplicar esses 2 primeiro e por último esse. E não pode esquecer de colocar o parênteses, gente. O parênteses faz toda a diferença aqui. Então, ó, x vezes x, x quadrado, x vezes 3, 3x. Parênteses, porque depois eu vou multiplicar por esse outro. E aí eu vou fazer a distributiva de novo, ó. X quadrado vezes x, x ao cubo. X quadrado vezes 1, x quadrado. 3x vezes x, 3x quadrado, e 3x vezes 1, 3x. Junta os termos semelhantes, olha, 1x quadrado mais 3x quadrado, 4x quadrado. E o restante você só copia. Não posso somar esses termos porque eles não são iguais, certo? E o último exercício, que eu acredito que é o mais difícil, que vocês tiveram mais dificuldade, olha só. Calcule a área da região colorida. A região colorida, gente, é essa daqui, certo? Não existe uma fórmula para eu calcular a área dessa figura aqui. Mas o que eu posso pensar? Eu consigo calcular a área desse retângulo grandão, fazendo base vezes altura, e consigo calcular a área desse retângulo aqui de dentro, também fazendo base vezes altura. Se eu pegar a área do retângulo total e tirar a área desse retangulinho branco aqui, vai me sobrar a área exatamente dessa região colorida, que é o que eu quero, tá? Então, eu fiz aqui separado para vocês, olha. Eu fiz aqui no cantinho a área do retângulo maior, certo? Ó, essa é a base, essa é a altura. Parênteses, se não colocar parênteses não dá certo. E eu fiz aqui no cantinho a área do retângulo branco, ó. Base vezes altura, também parênteses, certo? Fiz a distributiva aqui e aqui. Então, olha, 4x vezes 2x, 4 vezes 2, 8, x vezes x, x ao quadrado. 4x vezes 2, 8x. 3 vezes 2x, 6x, e 3 vezes 2, 6. Juntei esses dois termos semelhantes aqui. Essa é a área do meu retângulo grande. Essa daqui é a área do retangulinho branco, olha. 2x vezes x, 2x quadrado, e 1 vezes x, x. O que eu fiz? Você pega a área do retângulo grande e tira a área do retângulo pequeno. Lembrando que, quando eu vou fazer a subtração, o polinômio que eu vou subtrair tem que ser entre parênteses. Este polinômio é só copiar. Aqui a gente faz a regrinha de sinais, olha, sinais diferentes menos, sinais diferentes menos. Aí só juntei os termos semelhantes. 8x quadrado menos 2x quadrado, 6x quadrado. 14x menos 1x, 13x. E esse 6 aqui não tem com quem somar, eu só copiei. Então, essa aqui é a área da figura colorida, certinho?